Nessa última aula do curso de tipografia, eu quero mostrar algo para vocês que renderia um outro curso. É a questão das tendências atuais de design, daquilo que tem sido feito atualmente. Eu tenho aqui 6 exemplos de logo que eu quero que a gente foque principalmente, apesar delas serem desenhos um pouco complexos, eu quero que a gente foque especialmente nos tipos de letra que a gente tem aqui. Hoje, uma tendência forte do design hoje para nós é o uso de um estilo que a gente chama de vintage. O que é vintage? Vintage é algo que remonta a um tempo antigo, porém é novo. É uma proposta nova, uma releitura das logos do passado. Que tipo de logo tem sido relidas, né? Outra vez, que tipo de logos a gente tem trabalhado mais no design? São as logos que lembram muito os primeiros tipos de advertising dos Estados Unidos. 1920, 1930, da década de 1920 a 1940. As logos que remontavam à década de 70 e 80, elas foram muito utilizadas no fim de 2010, tá? No período entre o fim de 2008 e o fim de 2010, isso era muito utilizado. As logos dos tipos de letra eram letras sem serifas, cursivas, que lembravam as letras muito da época do disco, da época da psicodelia. Por uma forma muito curiosa, a moda, ela migrou para uma tendência mais vintage ainda, tipo pegar as tendências dos anos 20 aos anos 40, e as marcas também foram acompanhando essa vibe. Então aqui a gente tem estilos de organização, de diagramação, de marcas, que lembram muito as marcas dessa época. O que eu quero mostrar para vocês? Das fontes mais famosas que têm sido utilizadas nesse momento, as tendências de tipografia desse momento. A primeira delas é a tipografia Narrow. Não existe uma fonte específica para a gente poder indicar, mas esse tipo de fonte aqui tem sido muito utilizado nas marcas, principalmente quando a gente tem algo que é um pouco mais formal, porém que a gente quer dar um tom de informalidade com classe. Então, por exemplo, essa aqui é uma logo do Black Tap, que é um café americano. E a gente tem aqui um estilo de fonte que é um pouco mais clássico, apesar do Black Tap ter um público muito jovem, mas esse estilo clássico dá uma refinada ao café, né? Dá um tom de elegância para ele. Então, por isso que as maiorias das fontes ligadas à moda, ou quando você quer dar um pouco mais de finesse na coisa, é utilizado atualmente esse estilo de fonte narrow. Esse outro estilo aqui da Think Juice, né, que é uma marca de sucos, claro, obviamente, né, é um estilo mais líquido, porém que está sendo muito utilizado agora, que é essa tipo de fonte cursiva. Fonte cursiva é o que a gente chama dessa fonte que lembra a escrita da mão, né? Essa fonte cursiva, porém, ela é um pouco mais figurativa, um pouco mais grossa, lembra principalmente as marcas dos anos 40, de produtos de alimentos. Acho que essa é a tendência principal do design no momento, que é copiar as marcas de alimentos das décadas de 30, 20, 30 e 40, principalmente do advertising americano, da publicidade americana, que é uma tendência atual. Também da publicidade inglesa, já que uma é totalmente derivada da outra. Nós estamos em 2012, nesse momento que você está ouvindo esse curso, que é o ano londrino cultural, né? Londres é tendência no mundo todo. Quanto às artes, até por causa da proximidade da Olimpíada e tudo, Londres é uma referência. Então, tudo aquilo que remonta à Inglaterra, Inglaterra antiga, é tendência de design agora. É o exemplo dessa fonte aqui. Nós temos aqui a queridinha do design atual, que é a Museu, que inclusive é a fonte que é utilizada na nossa nova identidade visual aqui no curso IAG. É uma fonte comercial altamente procurada na internet. E aqui a gente tem a Museu, que ela é uma fonte, ao mesmo tempo que ela é quadrada, ela é serifada também. E ela é o estilo de fonte que está sendo muito utilizado agora. E a gente vai ver mais pra frente quando que um estilo ou uma fonte se torna famosa. Nós temos aqui a Enjoy, que é esse estilo de fonte mais comum. E por que eu coloquei aqui? Porque existe uma fonte que é muito clara, que é muito utilizada na publicidade, que é a fonte básica sem serifa. Ela quase sempre vai se repetir e ela quase sempre se aplica à maioria dos briefings. Então, ela é muito bem utilizada nesse aspecto de tipografia para formar a logomarca. Esse tipo de fonte, além de ser muito claro, é o tipo de fonte que é mais utilizado na publicidade atual. Então, sempre que você escolher uma fonte básica sem serifa, que é sem essas voltinhas, aqui não sabe o que é serifa, por exemplo, essa fonte aqui e essa aqui são fontes serifadas. Ela tem essas curvinhas aqui ao lado das letras. Isso é o que a gente chama de serifa. Essa fonte ela não tem serifa, é uma fonte mais reta. Esse tipo de fonte aqui é um tipo de fonte que é muito utilizado e você vai errar menos se decidir escolher por essa fonte. É claro que o briefing vai determinar que tipo de fonte você vai escolher. Pode ser e vai ser, em vários momentos, você precisa usar uma fonte como serifa, como esses dois casos aqui. Aqui a gente tem um estilo de uma fonte mais decorativa, tá?
que tem a mistura do narrow com as serifas, então dando essa serifa narrow, né, essa serifa mais estreita. E esse tipo de fonte estreita está sendo muito utilizado mesmo com as serifas. E esse outro exemplo é um exemplo de uma fonte comum, serifada, porém com esse estilo, com esses engravers que a gente chama, que são esses cortes na letra, dando um tom mais parecido com as estampas que a gente tinha na década de 20, 30 e 40. Então, esses são alguns exemplos de logomarcas, de logotipos, que estão sendo utilizados agora, nesse momento, né, enquanto esse curso está sendo gravado. São tendências do design e você pode conferir a partir desses casos que eu falei, a partir do briefing, a partir do que a gente viu na aula passada, do sentimento que você quer transmitir e, claro, do que o cliente quer, que está exposto no briefing, você vai poder fazer a melhor escolha em termos de tipografia, certo? Então, tendo a noção do que é símbolo, criação de símbolos na mão, tendo a noção da escolha das melhores cores, dos melhores tipos, vamos criar nossa logo? Então, vamos começar nosso manual de identidade visual a partir da próxima aula e eu encontro você lá. Até logo!